Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência ao ler o Práticas Psicopedagógicas com Adultos e Idosos, da Júlia Eugênia Gonçalves. Então, vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, mais um livro lido por aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o livro, sobre essa edição. Os dois livros que eu já li da Júlia Eugênia saem por essa editora aqui, a WAK. É uma editora focada aparentemente em psicopedagogia e livros sobre aprendizagem, sobre transtornos de aprendizagem. Então, se você trabalha na área da educação, super indico dar uma conferida no site da editora ou digitar o nome da editora lá na Amazon, né, WAK. Tem bastante material sobre ensino, psicopedagogia e pedagogia. Muito interessante. E como é que foi? Foi muito bacana ler esse livro. É um livro curtinho, olha, ele não é um livro muito extenso. E assim como no primeiro livro, vou pegar aqui, olha, esse aqui foi o primeiro livro da Júlia Eugênia Gonçalves que eu li, tá? Que é o Psicopedagogia para Adultos e Idosos, Diagnóstico e Intervenção. Aqui ela fala um pouquinho mais sobre o que é a psicopedagogia, como fazer um possível diagnóstico e como começar a iniciar possíveis intervenções. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse livro aqui, tá? Então dê uma conferida aí. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. E vocês confiram lá, porque esse livro aqui é o que vai introduzir o assunto e vai explicar um pouquinho mais sobre a psicopedagogia. Esse daqui já é um livro mais sobre a prática, tipo assim, quais atividades você pode fazer nas sessões, né? Aqui, na verdade, a Júlia Eugênia faz um compilado de possíveis atividades, e isso é muito interessante porque me deu já várias ideias, né? Eu ainda tô estudando, ainda tô fazendo a pós, comecei agora, na verdade, eu tô no primeiro semestre. Então, para mim já é muito interessante, abrindo a minha mente para as várias possibilidades sobre como eu posso trabalhar nas sessões no consultório. Então, eu vou falar sobre o livro através do sumário, tá? A minha experiência foi muito boa, foi muito interessante, é um livro muito fácil de ser lido, um livro rápido, tem cerca de 100 páginas. E aprendi bastante. Aqui no livro, ela meio que ensina e fala sobre como usar cada uma dessas técnicas em sessão, mas eu quero convidar vocês a comprarem o livro e lerem o livro, tá? Para poder entender o que ela quer dizer com cada uma dessas técnicas ou atividades que você pode usar. Então, eu vou só citar essas atividades. O livro começa com um prefácio e aí depois tem uma introdução. Nessa introdução ela explica, né, qual o objetivo do livro, que é apresentar essas diferentes técnicas de modo sucinto, né? Cada uma das técnicas ela vai dar uma pincelada, explicar e falar de materiais de apoio que você pode usar. Eu achei muito interessante porque ela fala da técnica e fala onde adquirir o material de apoio. Então é muito bacana que você tenha esse livro em mãos, se você realmente trabalha já com psicopedagogia, ou se trabalha na área da educação, ou se você está ainda aprendendo, é muito interessante você ter esse livro para você poder estar sempre consultando ali essas técnicas e como conseguir o material de apoio e tudo mais. Na introdução também ela fala sobre como fechar, né, o uso dessas técnicas. Ela fala sobre o ciclo de aprendizagem vivencial, que aí aqui no livro ela mostra como fazer esse ciclo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na página para poder mostrar para vocês. Tem um ciclo que assim que você faz a técnica, né, qualquer uma das técnicas que ela apresenta, olha, tá aqui, esse ciclo. Você vai fazer esse ciclo aqui depois que você realiza a atividade com o seu cliente. Então, sei lá, usou um jogo da memória. Aí depois que aquela atividade se encerrar, você entra com o CAV, né, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, para poder a pessoa fazer a conexão do motivo para o qual você está usando aquela atividade e a dificuldade de aprendizagem dela ou o objetivo que ela tenha, porque na psicopedagogia não necessariamente a gente vai trabalhar apenas com pessoas que apresentam muitas dificuldades de aprendizado ou algum transtorno de aprendizagem, mas também pessoas que querem ampliar ou melhorar ou lapidar
a sua forma de aprender, a sua forma de estudar, melhoramento pessoal, desenvolvimento pessoal. A gente trabalha também muito com idosos, no desenvolvimento da aprendizagem na terceira idade. Então, assim, ele é muito interessante. Aí, aqui com o ciclo de aprendizagem vivencial, você vai amarrar isso, né? O objetivo daquela atividade com o objetivo do seu cliente, seja ele qual for. Então, vamos lá para as técnicas que ela indica aqui. Então, a primeira técnica é a árvore genealógica mesmo, pessoal, que você pode imprimir, assim, uma árvorezinha com o lugar dos nomes para a pessoa escrever, né, o nome dela e dos antepassados. Por quê? Quando a gente está falando de dificuldade ou transtorno de aprendizagem, alguns podem ser genéticos. Então, você começar a abordar a questão da família, dos antepassados, através da árvore genealógica, é um jeito mais lúdico de você abordar isso, ao invés de você chegar e perguntar assim, então, alguns de seus antepassados tinham dificuldade de aprendizagem, alguma coisa assim. Não, você primeiro começa pedindo para a pessoa lembrar de todos os antepassados, e aí depois você vai perguntando sobre aquelas pessoas, né, tipo assim, e essa pessoa, como era a relação dessa pessoa com a aprendizagem, porque é muito importante para o psicopedagogo saber da relação da família, não só daquele adulto com o estudo, mas também, por exemplo, dos pais dos pais daquele adulto, etc. Então, fazer uma árvore genealógica para a pessoa lembrar dos antepassados e também tentar identificar ali se pode ter havido alguma coisa genética em questão de aprendizagem, é muito interessante. Aí, depois vem a biblioterapia, que para mim é assim, o meu queridinho. Eu já fiz 2 cursos de biblioterapia, que nada mais é do que o uso de material de leitura como ferramenta terapêutica. Você pode usar texto, você pode usar livro, você pode usar poesia, qualquer forma de leitura como ferramenta terapêutica. Eu gosto muito de usar os livros de leitura rápida ou os livros infanto-juvenis que sejam mais para adultos, porque tem alguns livros que eles dizem infanto-juvenis, gente, que pra mim uma criança ou uma criança, um pré-adolescente não consegue entender, sabe? Pra mim tem alguns livros infanto-juvenis que são muito adultos em seus temas. Então eu tenho alguns livros desse, pra mim para consultório, eles são ótimos porque você lê em 5 minutos, você introduz um tema e você começa a trabalhar aquele tema com clientes. Para mim é perfeito. Também indicação de um conto, que é um texto mais rápido. Ler um conto que tenha a introdução de algum tema que você precisa trabalhar, isso é muito bacana. Alguma poesia. Eu acho poesia muito interessante para trabalhar com clientes que têm dificuldade em entender metáfora ou de entender coisas que não são literais. A poesia é muito importante, eu acho que é muito bacana. Então, assim, a biblioterapia, para mim, é uma das técnicas mais importantes aqui que ela cita. Aí depois vem a bricolagem, que é o uso de material tipo papel, coisas para poder, tipo, fazer artesanato, mas não necessariamente tem que ser artesanato no sentido de tricô, crochê, mas, por exemplo, pegar vários pedacinhos de papel e formar um desenho numa folha e ir colando, ou fazer tecelagem de papel, usar as mãos mesmo para ir fazendo. Tem uma foto aqui que eu achei super interessante na página 33, vai mostrando aqui, ó. Aqui ela mostra, você pode transformar, por exemplo, palito em objetos. Então, você vai usar ali, você pode fazer colcha de retalho, ou usar a ideia da colcha de retalho, achei muito interessante. Aí depois ela dá a ideia de usar contos de fadas, que usar os contos de fadas também entra lá na biblioterapia, mas ela colocou um capítulo separado para os contos de fada. Os contos de fada, eles trazem também uma moral, então você pode trabalhar com o cliente, entender, né, aquela moral, entender o que está subentendido ali naquela história. Você pode trabalhar também reinventar um final para essas histórias, porque geralmente são histórias, todo mundo sabe o final, né? Tipo, todo mundo sabe qual que é o final da Branca de Neve, qual que é o final dos Três Porquinhos, mas e se o final fosse diferente, né? Você pode trabalhar também criatividade, imaginação, achei isso muito interessante. Aí depois tem um jogo aqui que chama Doble. Eu nunca joguei esse jogo, mas é um jogo de quem é o diferente, né? Tipo, são cartas assim redondinhas com 5 imagens, e aí a pessoa, aí tem
uns jeitos diferentes de jogar, mas, por exemplo, geralmente você põe uma carta, aí a pessoa tem que pôr uma carta que tenha pelo menos uma imagem que tenha a ver com aquelas 5 que você botou. Então é um jogo de associação de imagens, de prestar atenção, de foco, tem vários jeitos de trabalhar. Aí tem a escrita terapêutica, que eu acho muito interessante também, você trazer temas, muitos clientes, adultos e idosos, eles vêm para psicopedagogia por dificuldade de escrita ou de leitura, então você pode trabalhar a escrita terapêutica no sentido de que você vai dar um tema ou deixar a pessoa escolher um tema e essa redação que for criada você não vai corrigir, você vai deixar a pessoa livre para botar o que ela está pensando ali na folha para motivar mesmo a pessoa a escrever. Pode ser feito diário, né? Tipo, a pessoa escrever todos os dias sobre o que aconteceu no dia dela. Pode ser feito caderno da gratidão, para poder a pessoa também todos os dias escrever sobre o que ela é grata naquele dia. Mas formas mais terapêuticas de mostrar para aquele cliente que ele pode sim escrever, que ele pode botar no papel aquilo que ele tá pensando, que nem sempre a escrita ela vai ser corrigida ou avaliada igual é no ambiente escolar, né? Então, a escrita terapêutica é uma das técnicas. Estimulação cognitiva. Aí, aqui na estimulação cognitiva, ela fala sobre algumas atividades, como, tipo, atenção seletiva, né? Que é aquele onde está o olho. Tipo assim, tem um monte de objeto, aí a pessoa tem que achar esses objetos. Ou o objeto estranho, né? Nesse grupo aqui, qual objeto não pertence? Fazer labirinto, apesar de que ela vai falar um pouco mais pra frente sobre labirinto. Ou corresponder qual parte desse rosto tá aqui. Então aqui são jogos mesmo de estratégia para ajudar a melhorar a cognição da pessoa. Aí aqui ela cita também esse jogo que se chama Bully, jogo ou Bully, que foi inventado por um matemático britânico. Tem também aqui um e-book que chama O Pequeno Dicionário Ilustrado de Expressões Idiomáticas. Tem como baixar na Amazon. Ele tem a foto que representa uma expressão idiomática, daí a pessoa tem que tentar se ligar tipo, saber qual que é a expressão idiomática que tá ali. Então, são vários tipos de técnica que você pode usar para estimulação cognitiva. E ela põe aqui. Aí depois vem fotografias, um jeito menos infantilizado de você usar, por exemplo, o jogo da memória. Ao invés de você comprar o jogo da memória, que geralmente vem com imagens bem infantis, você pode usar a fotografia de pessoas adultas e colocar e imprimir, né, 2 de cada para poder você mesmo criar, você mesmo como psicopedagogo criar, porque daí vai ser um material menos infantilizado para poder fazer o jogo da memória. Você pode trabalhar também com fotografia da família do cliente para poder trabalhar a memória, para poder a pessoa trabalhar, lembrar, né, dos antepassados, ou lembrar das pessoas da família, lembrar de situações do passado. Então você pode usar fotografias como técnica. Aí depois ela fala sobre o grafismo, que é você modelar o papel. Por exemplo, fazer origami é um tipo de grafismo, e isso ajuda na coordenação motora, no uso mais fino, né, das mãos. Isso é muito interessante, achei uma ideia bacana. Daí tem a ginástica cerebral, que é outro capítulo que ela fala, e aí aqui no ginástica cerebral ela cita esses 2 livros aqui, tá? Que tem mais atividades, que trazem atividades para ginástica cerebral. Depois ela fala sobre hábitos, né? Que é você, como psicopedagogo, ajudar o seu cliente a criar ou desenvolver os hábitos. Por exemplo, tem dificuldade de leitura, mas mesmo assim, vamos desenvolver o hábito da leitura, o hábito da escrita, o hábito de, sei lá, acordar mais cedo se a pessoa tem problema de agenda, né? Então aqui você vai acabar ajudando o seu cliente a organizar a própria agenda, organizar a própria vida, criar o hábito de se dedicar àquela técnica diariamente,
porque eu sinto que muitos adultos, eles vêm já dizendo: "Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo", mas às vezes não é questão de não ter tempo, é questão de falta de organização do tempo. Então, o psicopedagogo, ele pode trabalhar nisso, né, trazer agendas semanais impressas para poder a pessoa visualizar ali, como que ela tá gastando né, o tempo dela durante o dia, pintar de cor diferente, tipo assim: "Ah, é azul para os horários que eu tô no trabalho, é amarelo para os horários que eu tô em casa". Aí eu tô em casa, eu tô fazendo o quê? Se eu tenho, sei lá, tipo 10 horas por dia que eu fico em casa, o que que eu tô fazendo durante esse tempo? Como eu posso organizar melhor? Então, é a criação e manutenção de hábitos e também organização de horários. Aí depois vem habilidades, né? Aí aqui no habilidades é mais no sentido de, tipo assim, você vê quais habilidades o cliente já tem e trabalhar no melhoramento ou desenvolvimento, e nas habilidades que o cliente gostaria de ter, você começar a introduzir técnicas do zero para poder conseguir desenvolver aquela habilidade. Depois vem histórias de vida, que é trabalhar também. Você pode trabalhar também com a escrita, né? A pessoa contando a história da vida dela. Ou você pode trabalhar com a linha do tempo. Então, aqui ela dá várias ideias de técnicas. Depois vem o humor, no qual ela fala de uso de tirinhas, de HQ, de charge, de textos humorísticos, para você conseguir, através do humor, trabalhar o desenvolvimento pessoal daquele cliente, ou trabalhar a diminuição de algum sintoma, de algum transtorno de aprendizagem através do humor, através do bom humor. É sempre legal tentar introduzir o bom humor ali. Aí depois ela cita a internet, gente. Aí quando ela fala de internet, né? O universo é o limite. Tipo, na internet você consegue achar de tudo para trabalhar no escritório, né? Para trabalhar no consultório psicoterapêutico. E aqui ela cita alguns sites que ela usa bastante para trabalhar com adulto e idoso. Eu achei muito rico o material que ela oferece aqui. Aí depois ela fala de jogos, né? Quais jogos são mais apropriados para você usar com adultos e idosos. Depois ela fala de labirintos, né? Tipo, da pessoa conseguir fazer os labirintos, como você pode imprimir da internet labirintos com diferentes níveis. E o labirinto, ele ajuda a pessoa a pensar em como sair de uma situação difícil, né? Tipo, ajuda no processo cognitivo de tipo assim, beleza, eu tenho que sair daqui e ir para cá, neste emaranhado, como que eu faço? Isso ajuda a trabalhar o processo cognitivo. Depois dos labirintos, ela fala sobre os mapas mentais, né? Como é importante, às vezes, fazer os mapas mentais. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui na página 87, ela dá um exemplo de mapa mental aqui, ó. Nesse capítulo, olha, ela mostra aqui como fazer um mapa mental. Depois do mapa mental, ela fala sobre matriz. Aí eu não sei como que é a pronúncia dessa sigla em português, mas é a matriz SWOT, que é o FOFA em português, ou matriz fofa. Não sei se as pessoas falam as letras ou as sílabas, mas é basicamente a análise SWOT, né? Que é Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, que no caso em português ficou, mas eu achei que ficou meio muito esquisito a tradução, né? O Strengths, que seriam os pontos positivos da pessoa, né? Em português eles traduziram como as forças. Aí Opportunities ficou oportunidades, aí os Weaknesses ficou fraqueza, e o threats ficou como ameaças, né? As fraquezas aqui é no sentido dos pontos negativos. Então, aqui você vai fazer a matriz fofa, ou a matriz FOFA, que é analisar quais são os pontos positivos, os pontos negativos, as oportunidades, as ameaças que a pessoa teria que focar ali, né? Igual as empresas fazem. Aí depois disso, no próximo capítulo, ela fala sobre músicas, como usar as músicas no consultório. Eu achei muito interessante porque eu adoro música e eu acho que a música ela tem um potencial muito grande para trabalhar a potencialidade da pessoa, né? Agora, durante as aulas, eu acho que depende muito, sabe? Por exemplo, a música ela vai ajudar a pessoa a escutar, por exemplo, no inglês.
tenho alunos que escutam músicas em inglês muito, então eles acabam tendo uma pronúncia melhor, eles acabam tendo um vocabulário maior, porque eles já têm contato com a língua o tempo todo. Mas para trabalhar dentro de aula, aí você tem que pensar no objetivo daquela atividade. Por exemplo, o objetivo hoje é trabalhar o quê? É vocabulário? Então, beleza. Vou tirar umas palavras, vou fazer como se fosse tocar a música e a pessoa vai preencher como se fosse um ditado. Ou, o objetivo é trabalhar pronúncia, então vou tocar a música a primeira vez, alunos vão prestar atenção, depois eu vou tocar, os alunos vão ter que cantar junto, né? Cantar junto para poder o quê? Praticar a pronúncia. Então, para praticar em sala, eu acho que o professor tem que ter um objetivo muito estabelecido. Agora, como psicopedagoga, né, no caso da psicopedagogia, eu acho que a música ela ajuda muito a trabalhar a memória, porque você escuta a música, você acaba lembrando, né, das palavras, então você trabalha a memória, você trabalha a atenção, porque você tem que prestar atenção na música para poder conseguir cantar junto. Então tem vários modos aqui que ela fala sobre como trabalhar com música no consultório, eu achei muito legal. Aí tem as nuvens de palavra que ela dá até o site que você pode fazer o Wordle, que você faz essa nuvem de palavras aqui, aí aqui no livro ela explica direitinho como usar. O Sudoku, que eu adoro fazer Sudoku, que é aquela gradinha com números, e você tem que colocar números de 1 a 9, não pode repetir em cada quadradinho. É muito bom para trabalhar concentração, estratégia. O Sudoku é ótimo para trabalhar com quem tem dificuldade com exatas, com número, com problemas estratégicos. E, por último, ela fala do Veritech. Eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica, Veritech, nem sei se é assim exatamente que se pronuncia, mas é esse jogo aqui que trabalha, olha, orientação espacial, foco, atenção, é um jogo. Aí aqui no capítulo ela ensina como usar esse jogo em consultório. E por último, ela fecha com uma conclusão no qual ela ressalta que a importância de usar, né, o ciclo de aprendizagem vivencial depois de cada uma dessas atividades, que você não precisa usar todas as atividades, você pode usar as atividades que estão mais próximas ali do seu controle, que você pode ter o material e você pode adequar também aos seus clientes. Então, assim, gente, é um livro que eu indico muito, tá? Gostei muito mesmo, principalmente se você tá aí na área da educação. Como objeto, é um livro comum, tem orelha, ó, dos dois lados. Aqui, ó. Por dentro ele tem a página branca, tá? Não é a página amarelada, mas a fonte é uma fonte bem confortável, grande, o espaçamento é um espaçamento maior, não é um espaçamento simples, então é um livro muito tranquilo e confortável de ser lido, apesar das folhas brancas, ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, eu preciso muito chegar aos 1000 inscritos, estamos quase lá. Me ajuda aí, se você tá assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito, me dá essa força. E a gente vai continuar conversando sobre livros, literatura, educação, um pouquinho da minha vida, um pouquinho de cada coisa aqui no canal. Até o próximo. Tchau!